do tempo verbal, beleza? Gramaticalmente está tudo certinho, mas não preserva o sentido. Então, resposta, letra A. Só conferindo, letra A. Lavanda, eu vou sentar perto de você no dia da prova. Rapaz, ela tá querendo muita vaga, tu acha que ela vai querer te dar fila? Sei não, viu? Vocês vão ter concorrente? Não vou fazer essa prova não, da civil não. Ah, mulher, devia estar fazendo, mulher. Dá para fazer. Mas está se preparando para próximas também, né? O importante é estar nativa, se preparando. Mas vai aparecer no concurso, vai fazendo, mulher. Não perca tempo, não. Vamos lá. Gente, essa aí, tranquilo. Entenderam aí? Pegaram o negócio, como é? Vamos para a próxima, tá? Qualquer coisa, vão falando aí que o Wendel vai me passando. Ó, é uma dessas daqui que também o César também trabalha muito com esse negócio de explorar a função do que e do se, e o se ele pega demais. Que o se ele trabalha na questão de percepção de índice de indeterminação de sujeito, na questão de pronome reflexivo, pega na questão de partícula passivadora, pega na questão de elemento integrante do verbo. Então, olha só quanta coisa pode ser explorada a partir desse conteúdo. Isso tem muitas questões que trabalham muito com essa questão que a gente vai trabalhar essa função do se, certo? Então, vamos lá. Aí temos aqui, vou ler logo o enunciado, aí havendo necessidade, eu já vou marcando aqui no texto, tá? Que a gente vai precisar analisar direitinho. Olha só. No trecho, então vai considerar a partir daqui. No trecho, não só se atendo aos limites inerentes ao Estado Democrático de Direito, pronto, considerando esse trecho, aí está dizendo, a partícula se, que é esse daqui, a partícula se, cujo referente é a Polícia Democrática, tá? Que não está aqui não, mas está no texto. Aí você, sempre para tirar dúvida, confere no texto, que está aqui, ó. Quando eu falo de cujo referente, é porque a gente sabe que o se, o pronome, né, esse se, geralmente ele vai sempre ser um termo de referenciação, ele vai, um termo, digamos, um termo coesivo de referenciação, ele sempre vai retomar ou se referindo a um termo que já foi mencionado dentro do texto, certo? Então, sempre vocês têm que ter essa ideia também. Então, nesse caso, está dizendo que esse se, aqui, ele faz referência à Polícia Democrática, certo? Então, aí está afirmando, exerce a função de complemento da forma verbal atendo, né, do verbo ater, se ater a algo. Só que aqui ele está na forma nominal de gerúndio, atendo-se, né, ou se atendo. Então, nesse caso, está dizendo o seguinte, que essa partícula aí, né, esse termozinho, exerce a função, esse se, exerce função de complemento da forma verbal atendo. E aí? Vamos analisar direitinho? Ó, não só se atendo aos limites inerentes ao Estado Democrático de Direito. E aí? O que é que vocês me dizem? Gabarito, está certo ou está errado? Esse se, essa partícula se, tem função de complemento da forma verbal? Quando eu falo complemento, geralmente esse se tem que ter a função de um objeto direto. Se é complementar, a gente usa como a questão de objeto direto. Ele faz referência a algum objeto direto? Não, não faz. Não faz. Por quê? Eu teria que ter um verbo, geralmente... É parte integrante? Como? É uma parte integrante do verbo? Preste atenção, né? Ater-se a algo, então, pode ser ater sozinho, ele não tem tanta serventia dentro de um contexto. Então, quando eu falo o verbo ater, então, ater-se a alguma coisa. Então, nesse caso, tem função integrante. Ele realmente integra o verbo. Faz parte da composição do verbo, tá? Então, por isso que ele não tem essa questão de complemento, função de complemento. Para ter função de complemento, o verbo tem que ser pelo menos um verbo transitivo direto, tá? Para ter que esse se tenha essa questão de função de complemento verbal, tá? Fica atento a isso. E no caso, nesse caso aí, o verbo ele vai pedir, ele vai necessitar do termo aí, desse si, que é realmente essa função integrante do verbo, né?
Eu não vou ater as coisas. Eu vou, por exemplo, me ater às coisas. Ela não vai ater as coisas, ela vai se ater às coisas. Então, perceba que esse se, ele é necessário para fazer essa integração do verbo com as partes que compõem esse verbo, que vão complementar o verbo, certo? Por isso a gente analisa que ele tem função integrante e não função complementar. Tranquilo até aí, galera? Então, tá aqui, ó. Gabarito errado, certo? Ou seja, ele não exerce função de complemento da forma verbal. Justamente por isso, tem função integrante. Beleza? Podemos passar para a próxima? Alguma pergunta sobre essa? Funções de si? Vamos lá. Isso aqui tem a ver... Cadê? É interpretação também, mas vamos analisar a questão de termos vocabulários que são utilizados e vamos ver dentro do contexto, tá? Ver se exerce a mesma ideia, a mesma circunstância, tá? É a questão de substituição de termos. Então, olha só. Dada a argumentação desenvolvida no texto, né? Você ia ler o texto, bem? O adjetivo arbitrárias, na linha 22, a gente já veio para aqui, cadê? Aqui. Faz distinções, não faz distinções arbitrárias. Então, a gente vai justamente se pautar aqui, no arbitrárias, certo? Então, olha só. Tem dizendo o seguinte, dada a argumentação desenvolvida, o adjetivo arbitrárias, então a pergunta vai ser sobre esse adjetivo aí, pode ser interpretado tanto como em desacordo com as regras ou normas, quanto como abusivas. Então, esse termozinho, esse adjetivo, ele pode ser interpretado como, em vez de distinções, não faz distinções arbitrárias, poderia colocar não faz distinções em desacordo com as regras ou normas, ou poderia dizer que esse termo poderia ser substituído por abusivas, ou seja, não faz distinções abusivas. Aí você vai o quê? Se basear no trecho aí do texto para saber se é cabível a substituição, tá? A questão está dizendo que é possível, né, ser interpretado tanto como aquele primeiro termo, aquela expressão, como aquela abusivas. Ou seja, que exerce a mesma ideia. Pode ser trocado sem problema nenhum. A questão diz isso. Aí, o que vocês acham? Aí tem dizendo, a polícia democrática não discrimina, isso é uma afirmação, não faz distinções arbitrárias. Então, olha só, pela lógica como está aí, eu poderia substituir por esses termos que foram citados no enunciado? Sim. Não é isso? Então, como eu falei, analisa dentro do contexto e vê essa possibilidade, certo? É uma questão interpretativa, mas que vocês vão ter conseguir chegar à resposta através do contexto, de forma tranquila, certinho. Poderia ser substituída sem problema nenhum, certo? Essa questão é bem tranquila, mas se não tiver uma leitura atenta, a gente passa batido, né? E sem falar que a questão da pressão do dia da prova também, a questão nervosismo, fator tempo, então ler não da calma, mas ler de maneira atenta, tentar ser atento a esses detalhes, tá? Ver o contexto direitinho, não precisa ler o texto todo, faz um recorte, como eu falei, faz um recortezinho que precisa ser feito. Quando o texto quando o enunciado, ele já traz a questão da linha onde está, tudinho, vocês ganham um tempo, quando já vão procurar já na parte do texto que dá para fazer já. Você analisa o quê? Só o períodozinho que está, o termo, onde foi dado na linha. Aí lê um pouquinho antes, um pouquinho depois, para ver como é que está o contexto. Aí vocês ganham tempo, para não ficar perdendo tanto tempo lendo tanto texto desnecessário em questão, certo? É uma dica que tá aí. Vocês ganharem tempo. Então, vamos lá. Próxima questão. Olha só. Pronto, é um texto que vai trabalhar com tipologia textual. Tipologia textual. Tem o texto aí vamos lá. A questão diz o seguinte: predomina no texto a tipologia narrativa, tá dando uma afirmação, a qual é adequada ao propósito comunicativo de apresentar ao leitor um relato linear e objetivo da história do DAGV, desde o seu surgimento até os dias atuais.
E aí? Aqui tem um textozinho. Eu vou fazer até a leitura do texto para ficar melhor para a gente entender a questão, tá? Essa aqui eu vou fazer a leitura, porque como é que é para estar perguntando o que predomina nesse texto, então eu tenho que fazer realmente a leitura do texto. Então, olha só. O Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis, o DAGV, da Polícia Civil de Sergipe, atende a um público específico, que frequentemente se torna vítima de diversos tipos de violência. Idosos, homossexuais, mulheres, crianças, adolescentes têm recebido atenção constante no DAGV, onde o atendimento ganha força e se especializa diariamente. A unidade surgiu como delegacia especializada em setembro de 2004. Agentes e delegados de atendimento a grupos vulneráveis realizam atendimento às vítimas, centralizam procedimentos relativos a crimes contra o público vulnerável registrados em outras delegacias, abrem inquéritos e termos circunstanciados e fazem investigações de queixas. De início, vamos lá. Nesse texto, está dizendo que predomina no texto a tipologia narrativa. A gente vai analisando por partes, cada afirmação dentro do enunciado. Que muitas vezes a pegadinha do CESP não vem em relação ao final da questão, não, vem em relação a alguma coisa que ela coloca até no início do enunciado. Ela fala que isso é isso, é isso, é isso. Quando ela fala assim, tal coisa é assim. Então, às vezes, não é nem tal coisa, já é outra coisa que é para ela estar se referindo, que é para ser, na realidade. Mas ela já troca a nomenclatura lá, já muda o tipo de objeto a ser analisado, já para confundir. Então, a gente fica já atento à questão até do próprio enunciado, ver se não vem as casquinhas de banana aí, as pegadinhas no enunciado, tá? Então, está dizendo, primeiro, que nesse texto, predomina nesse texto a tipologia narrativa. Está sendo uma afirmação. E aí, gente, você já consegue perceber isso? Predomina Dissertativa? A gente já começa a partir daí. Qual é o principal intuito aí desse texto, inicialmente? Se está falando sobre esse departamento, está apresentando informações sobre ele, então, qual é a tipologia que predomina? Dissertar e informar? Isso. Já matava aí a questão. Primeiro, já nem é a tipologia narrativa, certo? Então, como eu falei para você, o CESP ele traz muito isso. Ele já traz como uma afirmação que já, de certa maneira, confunde o candidato, porque já afirmou tanto que ele vai analisar outras... O candidato vai analisar já outras questões aqui referente ao enunciado. Às vezes, ele vai considerar isso como uma verdade. A primeira parte, por ser uma frase, algo declarativo. Está afirmando, né? Então, você acha que está certo, mas cuidado. Quando ele fala assim, predomina no texto a tipologia narrativa, então ele vai analisar, opa, peraí, predominou a tipologia narrativa mesmo? Está relatando uma história, falando com um personagem, está citando o nome de pessoas aí envolvidas, mas, porém, não está falando de história de ninguém, não. Está falando em relação à questão das circunstâncias que são tratadas dentro desse departamento, pois são citadas essas pessoas. Mas não está falando nada que elas realizam, não. Não são sequências de ações. Está apresentando, enfim, informações acerca de um departamento, tá? Da Polícia Civil de Sergipe. Então, é trazendo informação. Então, eu já mato aí que o texto nem predomina no texto tipologia narrativa, o que predomina é a tipologia dissertativa. Porque o caráter desse texto é basicamente informativo, certo? Então, aí está dizendo... Aí, professora, oi, querido. Nessa questão, a galera marcou letra E. Eu esqueci de informar, mas botou como errado, tá bom? Beleza. A galera aqui, Isa, o Wellington aqui também marcou letra E. Bom, eu botei logo aí. Realmente está errado. Então, assim, aí está falando que aí falar qual é adequado ao propósito comunicativo de apresentar ao leitor. Olha, outro erro aqui que ela já vem confirmando o erro. Começou dizendo que é narrativa, quando não é. Aí já fala o quê? A qual é adequada ao propósito. Aí vai dizer qual é o propósito dessa tipologia. Porque quando ela mostra o propósito, aí já está dizendo também que já é o propósito errado para o que seria a tipologia narrativa. Também já traz aqui, já mostrando para vocês outra possibilidade de identificarem o erro. Está dizendo que o propósito comunicativo de apresentar ao leitor um relato linear e objetivo da história do DAGV, desde seu surgimento até os dias atuais. Então, fala que apresentar ao leitor esse relato linear e objetivo. Então, percebam que contém a questão de objetividade, tem essas palavrinhas-chave. Objetividade, informação, informatividade,
apresentar digamos, conhecimento, sentido denotativo, se tiver esses termos dentro da questão do enunciado aí, todos esses termos são de caráter unicamente dissertativo. Vocês já vão nessa linha do dissertativo. Quando fala de objetividade, a função de apresentar informações objetivas, enfim, já é dissertação. A tipologia já é dissertativa. Beleza? Tranquilo, gente? Vamos lá. Continuando. Deixa eu ver. Pronto, aqui a gente vai ver a questão que o SESC também usa muito essas questões, né? De suprimir termos dentro do contexto, ver se preserva, né? A questão da correção gramatical e o sentido. Ficar atentos a isso também. Então, vamos lá. Aí está dizendo o seguinte, primeiro, o texto é o mesmo do anterior, aí eu vou só ler o enunciado aí, da próxima questão. Isa, pergunta pelo áudio que a professora está sem ouvir. Professora, eu acho que Isa quer saber se a expositiva apresenta dados. Não entendi como é, querido? A tipologia argumentativa, expositiva, se há apresentação de dados, por exemplo. Sim, sim. Quando a gente fala qualquer texto que é de caráter informativo, então se a gente sempre traz essa ideia da informatividade, então ela traz assim vários aspectos, vários recursos que garantem para o leitor ter posse de informações sobre aquele assunto que está sendo tratado. Então, dados, que mais? Exemplos, pode trazer exemplificações, pode trazer, que mais, Jesus? Citações, tudo que se faz referente para trazer, assim, comprovar, né, que está sendo trabalhado, tudinho, aí tem esse caráter dissertativo. E se esses dados forem utilizados para comprovar um ponto de vista, dissertativo argumentativo. Beleza? Obrigado. Vamos lá, estamos juntos. Vamos para a próxima. Aí está falando o seguinte aqui. A correção gramatical e o sentido do texto. Então, a gente vai trabalhar com correção gramatical e, mais uma vez, sentido. Típico de SESC. E sentido. Aí está dizendo que seriam preservados se no trecho há um público específico, aqui, ó, esse trechozinho aqui, da linha 2 e 3, quem vai por aqui, cadê? Aqui, a partir daqui. Há um público específico. Parando aqui. Certo? Aí está dizendo o seguinte, que se nesse trecho, se a preposição a, aqui, que é essa daqui já, está dizendo que a preposição a, se ela fosse suprimida, aí ainda seriam preservados, no caso, a correção gramatical e o sentido do texto. E aí, o que é que vocês me dizem? Tirando, é só fazer isso. Aí, a vulnerável da Polícia Civil atende, aí, pronto, tira essa preposição, atende um público específico. Tirando a, preserva-se a correção gramatical? A regência do verbo atender é facultativa? É facultativa. Então, a correção gramatical continua. Eu posso atender alguém ou a alguém. Então, ela é facultativa. Então, a correção gramatical. O sentido permanece mesmo? O que vocês me dizem? Se for só no sentido de assistir. Professora, essa questão é muito difícil, por sinal, então, assim, todo mundo tá na dúvida ainda, tá pensando, mas eu acredito, professora, com base no meu amigo Wellington, que essa questão está... O que, Wellington? Se é facultativo, não lembrar que é facultativo, então tá certo, né, O Wellington disse que é certo, professora. Também acho. Certinho. Exatamente. Justamente por esse caráter facultativo de regência do verbo atender. Certo? Então, justamente, se o a, no caso, a preposição a for suprimida, não comprometeria nem a correção gramatical e nem o sentido. Continua preservando o mesmo sentido. E qual seria a possibilidade em que o atender, ele sempre é facultativo? Eu me recordo, por exemplo, quando é atender no sentido de assistir, por exemplo, ele seria assistir a... Não seria indireto, não? E, no caso, exigiria uma
Não, se fosse utilizado realmente o verbo assistir, é que a questão